Viver com Cannabis. Esse é o nome do canal de comunicação da jornalista e mãe Manu Pinheiro, que a gente conversa hoje, nesse Dia das Mães de 2025. Tudo bom, Manu? Tudo ótimo, Dê. É muito bom estar aqui com você. Adoro seu trabalho, sou sua fã do seu trabalho, fã do seu maternar também, que eu já acompanhei a Denise nas feiras e ali com o filho dela, e amamentando, coisa mais linda e emocionante. Manu, é um rolê que definitivamente não é padecer no paraíso, né? Ser mãe, se tem uma coisa que não é padecer no paraíso. Bom, você acolhe mães através de informação, que vai muito ao encontro do meu trabalho também, levando informações para mães atípicas. Minha primeira pergunta é: quais são as principais dúvidas de mães atípicas em relação ao uso da cannabis medicinal? Acho que a principal dúvida é se pode causar algum mal, se vicia, quais são os efeitos colaterais, se a criança pode usar, se não vai ter nenhum problema. Basicamente, são essas dúvidas. Só que aí, eu já chego falando do meu exemplo, né? Do meu filho, do Enzo, que faz o tratamento há 3 anos. E aí, aquela coisa, não fale, mostre. Então, eu mostro, né? Geralmente, eu tenho vários vídeos, né? Nos meus canais de comunicação, que mostram essa evolução do meu filho. E aí, eu falo, olha, eu não ia querer para você uma coisa que eu não ia querer para mim. Então, se eu estou levantando essa bandeira, se eu falo, né, levo a palavra da cannabis adiante, como a gente fala, é porque eu acredito mesmo e porque eu vi a mudança na minha casa, na minha família, no meu bem mais precioso, que é meu filho. Já ia perguntar isso. Qual é a tua história com a cannabis como mãe atípica? Eu acho que a maior parte das pessoas que entram nesse mercado da cannabis é por alguma dor, né? Para sanar alguma dor. E no meu caso foi do meu filho, que é autista, nível 2 para 3 de suporte, que também tem deficiência intelectual. Ele começou a fazer o tratamento já tem 3 anos, pouco mais de 3 anos, e mudou completamente a nossa vida, né? Irritabilidade, comportamento, o cognitivo, a fala dele, e a nossa qualidade de vida, né? Porque antes a gente não conseguia sair para um restaurante, para um passeio, para um shopping, porque ele era muito agitado, ele queria estar andando nas mesas das pessoas, no avião ele queria ficar pulando as poltronas do avião, e se algo não era do agrado dele, ele se irritava muito, gritava, chorava, se jogava no chão. E assim, isso mudou completamente. Eu não vou te falar, ai, o Enzo não tem mais crise. Ele tem crise sim, mas hoje em dia são muito menos. Assim, acho que diminuiu 95%. E elas são muito mais fáceis da gente manejar, elas demoram menos tempo. Ele entende melhor, por exemplo, se tem algo que ele não pode fazer, que ele não pode comer, que ele não pode ir. Então, ele entende melhor. Claro que ele fica frustrado, mas hoje em dia ele consegue lidar melhor com isso assim, a nossa família inteira, né? Teve mais qualidade de vida com isso, a vida ficou mais leve, mais feliz. Quantos anos o Enzo tem hoje? Hoje ele tem 10 anos. Uhum. Manu, de mãe para mãe. Ontem eu estou fazendo essa pauta de Dia das Mães. Eu conversei com a Margarida, também mãe, uma das mães pioneiras no Brasil em relação à cannabis. E ela falou que muitas mães confiam muito mais em outras mães atípicas do que o que um médico vai dizer. Você está de acordo com isso? Com toda certeza. É aquilo que eu tava te falando, né? Elas já chegam pra mim falando assim: Nossa, Manu, eu vi a evolução do Enzo, eu quero muito que aconteça com meu filho, eu vejo como mudou a vida de vocês. Então, assim, realmente cria essa relação de confiança, né? Principalmente quando a gente fala, eu tenho um filho autista e eu fiz isso daqui, me ajudou muito, melhorou muito. Então, a gente confia e acredita, porque uma mãe atípica sabe da dificuldade daquela outra mãe atípica, sabe dos medos, sabe dos anseios. Então, assim. A gente não vai indicar uma coisa que vai fazer mal para o filho dela. Então, existe muito isso de acreditar e de confiar por ser de mãe para mãe, de mãe atípica para mãe atípica. Claro, talvez essa tenha sido a tua motivação para criar o teu podcast e trabalhar com isso. Com certeza, eu sempre falo isso, que assim, quando o meu filho começou a evoluir, depois do tratamento com a cannabis, depois das terapias, né, certas, com a carga horária certa, eu falo que eu queria sair gritando para o mundo inteiro. Olha só, faz isso aqui com seu filho, que vai te ajudar, pode te ajudar, sabe? A me ajudou, ajudou minha família, sabe? A gente tem vontade de sair batendo de porta em porta e falando, olha, é uma alternativa, é uma ferramenta, acredita, sabe? Porque a gente sabe que tem muito preconceito, que tem muita falta de informação das famílias, e eu até entendo e aceito, porque são pessoas leigas, né? Mas a gente enfrenta muito isso também de profissionais da saúde, de médicos, de terapeutas, que de repente a criança está ali fazendo terapia na clínica e aquele terapeuta tá vendo que a criança tá muito agitada, é muito irritada, não consegue ter um tempo bom de mesa ali para aprender. E às vezes a mãe chega, aí o que que você acha? Comenta, ou fala que já começou, que o filho começou, e aí acaba sendo desacreditada, desencorajada, sabe? Por pura falta de informação.
Perfeito. Manu, última pergunta. O que você diria para uma mãe que acabou de ter o diagnóstico do filho ser autista também? Eu diria para ela se acolher e se abraçar e viver esse momento, viver esse luto, porque não deixa de ser um luto, né? A gente não vai planejar uma gravidez ou esperar por aquele filho e querer que ele passe por tantas dificuldades, porque o autismo a gente não pode romantizar. São muitos prejuízos, são muitas dificuldades. Então, eu diria para ela acolher, viver esse momento, viver esse luto, chorar, mas que ela não se demore, que ela levante e que ela vá à luta pelo filho dela, porque na maior parte das vezes ele só tem a mãe. Ele só tem aquela mulher ali que gerou ele e que amou ele, ama mais do que tudo para correr atrás do melhor tratamento, das melhores terapias e fazer o melhor por ele. Muito obrigada, Manu. Um feliz Dia das Mães. Parabéns pelo teu Para você trabalho. O também. Portal Canal de Saúde agradece a sua participação. Obrigada. Beijo.